Olá! Hoje eu vim falar sobre racismo estrutural e vou começar falando sobre como o racismo surge, né? O misticismo da superioridade branca, ele começa a se formar ali no século XVI, na época da colonização, quando os povos europeus, ao encontrarem novos povos, né, decidem dominá-los e se sentem superiores àqueles que eles dominam. A professora Lily Stewart, ela defende que foi principalmente no século XIX, com o apoio científico, né, e a criação científica do determinismo racial, que as estruturas racistas realmente se criaram. No determinismo social, se fala que existem diferenças estruturais e determinantes entre brancos e negros, assim como a diferença de um cavalo para um burro. E que a população branca, ela é sim superior à população negra. E por que falamos que existe racismo estrutural? O racismo estrutural, ele se baseia em uma estrutura, em práticas legais que fundamentam a sociedade para que a discriminação e a marginalização de um povo sobre o outro seja justificada. Então, criamos conjuntos de hábitos, costumes, falas pejorativas em que nós degradamos um povo favorecendo um outro. E no Brasil, nós sofremos com o racismo estrutural. Fomos um país escravocrata, o último no continente americano a abolir a escravidão, em 1888. E antes mesmo da abolição da escravatura, já tínhamos criado todo um aparato legal para marginalizar a população negra, como uma lei de 1834, em que nós proibíamos os negros de estudarem, e uma segunda lei, em 1850, que ficou conhecida como Lei de Terras, que proibia negros e indígenas de comprarem terras. E mais do que isso, a Lei de Terras, ela garantia subsídio governamental para a contratação de colonos europeus para virem trabalhar no Brasil. Ou seja, marginalizamos ainda mais e diminuímos ainda mais o valor da mão de obra negra. E por que chamamos isso de racismo e não de preconceito racial? O preconceito racial, ele não pressupõe a criação de uma estrutura política e social para manter marginalizado um grupo social por conta de suas características físicas, né? Por exemplo, o tom de pele. E o que isso impacta no nosso dia a dia atualmente? Hoje, 55% da população brasileira se autodeclara negra. Mas, como já falamos um pouco, não foi criado um aparato político que proporcionasse a inserção dessa população negra dentro dos contextos econômicos e sociais da época após a abolição da escravatura. Assim, a população negra, após estarem livres, não tinham trabalho, ninguém queria pagar os negros para trabalharem, né? Importamos colonos europeus e não tinham trabalho, estavam livres, não tinham residência. Então, uma das consequências foi os negros irem morar onde ninguém mais queria morar, que naquela época eram os morros. E então surgiram, né, todas as favelas. Bom, além disso, segundo pesquisas do IBGE, hoje 70% da população abaixo da linha da pobreza é composta por negros. 66% da população carcerária do Brasil é composta por negros. O índice de analfabetismo entre negros é o dobro do índice de analfabetismo entre os brancos, sendo 11% dos negros
e 5% dos brancos. A taxa de desemprego em 2019 entre negros foi de 13,6%, enquanto entre brancos foi de 9,6%. E mais um número para ilustrar nossa situação atual e como o racismo ele afeta nos dias de hoje. Profissionais de ensino superior negro recebem em torno de R$10, em média R$10 a menos por hora do que profissionais de nível superior branco. Assim, ainda nos dias de hoje, nós somos marginalizados. Somos quem mais sofre com a violência do Estado, somos a maioria em níveis de pobreza, recebemos menos que brancos, mesmo para cargos de mesmo nível educacional. E é por isso que hoje em dia falamos sobre privilégio branco. O que é o privilégio branco? São todas as ações institucionais ou sociais, conscientes ou inconscientes, feitas para favorecer o branco, né? Manter o status quo da população branca. Então, eles, por seus privilégios, normalmente possuem maiores salários, possuem direito à vida, né? Já que a violência do Estado e a morte de corpos negros ela é muito maior do que comparada dos brancos. Então existe todo um aparato que favorece a população branca em detrimento das outras. Bom, ainda dentro desse sistema, existem negros que alcançam espaços de poder, alcançam espaços de destaque, possuem ótimos salários, estão em bairros nobres, em escolas nobres. Bem, a partir desse cenário, existem duas coisas importantes para a gente ressaltar. Não podemos tomar a exceção como regra. Se essas pessoas se destacam tanto nos ambientes que elas estão, é justamente porque elas são exceção e não regra. Nos últimos anos, devido às ações afirmativas que vêm acontecendo, nós temos mais pessoas negras ascendendo, né, chegando às universidades e conseguindo bons trabalhos. Mas, para cada uma dessas pessoas que conseguiu chegar nesse lugar, muitas pessoas tiveram que se movimentar e trabalhar muito para que isso acontecesse, e muitas outras não conseguiram chegar nesse lugar. Então, pais, mães, famílias fazem jornadas duplas ou triplas para conseguir dinheiro suficiente para manter filhos em boas escolas e proporcionar a oportunidade dele ir para o ensino superior. Existe, por exemplo, também, até pensando no caso da DP6, o exemplo de que tivemos um processo seletivo focado específico para negros, com o objetivo de fornecer um trabalho digno e com uma boa remuneração, dando a oportunidade, né, das pessoas manterem os seus estudos em boas instituições, o que em grande parte das vezes isso foi negado à maior parte da população negra. O outro aspecto que podemos pensar é o da solidão. Quando uma pessoa negra alcança esses espaços de destaque, normalmente ela não vê muitas outras pessoas negras nessas posições. E com isso, algumas crises podem acontecer, como a síndrome do impostor, como a sensação de ser a única, né, de estar sozinha naquele ambiente e de não se ver representado em outros. Bem, e como podemos juntos tomar ações para ultrapassar essa situação, né, esse cenário? Primeira coisa importante é informação. Ter clareza do cenário de racismo no Brasil e não negar
a existência do racismo aqui? Segundo ponto é se observar. Nós estamos numa estrutura de país racista, não só de país, né? Numa estrutura global racista. Então, nós vamos trazer traços de racismo consciente ou inconscientemente. O importante é justamente a observação. Só esse passo é essencial, né? A percepção e o querer mudar. Por fim, é tomar atitudes antirracistas. Cada dia um pouquinho mais. E por fim, é tomar ações antirracistas todo dia e cada dia um pouquinho mais. O que é ser antirracista? É justamente se observar, se corrigir, se posicionar frente a situações expressas de racismo, questionar a representatividade negra aonde você está e gerar reflexão em outras pessoas. Como você já ouviu por aí, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Vamos juntos mudar esse cenário.